Horas 23 minutos em Campos, de volta com o Folha no ar ao vivo, aqui pela Folha FM, ao vivo também nosso streaming no Face, YouTube, também no Instagram. Você pode acompanhar esse programa em podcast, daqui a pouco aí na melhor hora do dia, se quiser acordar mais tarde hoje, aquela coisa, não tem problema, não vai perder o programa, pois você vai poder acompanhar aí em podcast também a íntegra desse programa de hoje, que temos o prazer de receber aqui o professor Hamilton Garcia, professor da UENF e cientista político. Professor, como a Luísa disse, que bom, né, tê-lo de volta aqui no nosso Folha. Já fazia tempo, né, que você não participava aqui, e a gente fica claro, evidentemente, que, né, sentindo a sua distância, nunca ausente, mas a sua distância. Bom dia, seja bem-vindo a mais um Folha no Ar, primeira edição, professor. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luísio, ouvintes da Rádio Folha FM. Prazer estar aqui de volta e vamos conversar aí sobre em tempos aí turbulentos, né, sobre mais uma turbulência acontecendo na política brasileira. Eu queria também engrossar aí a corrente do Aloysio pela recuperação do Nicásio aí, mandar um abraço aí para a família dele, para ele. Travou. A gente estava falando bem... Eu estou ouvindo. Ah, tá, beleza. Então, que aqui travou só a imagem, mas o áudio tá legal então. Agora sim. Como diria fugiu no poeta parnasiano, brasileiro, Olavo Bilac, quando morreu Augusto dos Anjos, não se perde grande coisa. Não, mas agora tá normal. Vamos lá então, Luiz. Bom dia, só para lembrar, morreu ontem um ícone do cinema, o ator francês Jean-Paul Belmondo, aos 88 anos, que ficou muito conhecido por um clássico do cinema, né? Acossados, de Jean-Luc Godard. Ele protagoniza o filme. É um filme marco da Nouvelle Vague, que foi um movimento muito importante no cinema do mundo dos anos 60. Influenciou o neorrealismo italiano, influenciou muito o cinema novo brasileiro, né? Era um ícone, um ator que fazia filme cult, mas também fazia filme... Tem um filme chamado Borsalino, de 1970, entre ele e Alain Delon, com ele e Alain Delon. Filme de gangster também, é um cara que fazia muito sucesso popular. Estava fora das telas desde 2001, depois de sofrer um derrame. Não foi divulgada a causa da morte dele, mas fica nosso registro, né? Um ícone de cinema, um grande ator. Né? E um cara que até esse contraponto dele com o Alain Delon é interessante, porque Belmondo era um galã, mas era um cara feio. E, no entanto, um cara muito charmoso, né? Um cara fisicamente forte, de corpo atlético, numa época pré-anabolizante, né? E apesar de não ser exatamente um homem bonito, mas se marcou como galã, pelo charme, pelo carisma que sempre demonstrou nas telas e fora delas. Posto isso, Hamilton, vamos começar a pauta, como está programado. Você, através da Fundação Astrojudo Pereira, tem feito uma parceria com a Folha, promovido você, todos os louros cabem a você, uma série de webinários com nomes importantes da República, buscando construir diálogos. Perdão, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e que importância você acha que essa iniciativa tem nesse momento tenso ao qual você se referiu, que chega hoje, ao 7 de setembro, carregado de expectativas. Bom dia. Bom dia, Luiz. Então, acho que é importante primeiro localizar que esses eventos acontecem, promovidos pela Fundação Astrojudo Pereira, acontecem no contexto, um lado bom aí do nosso sistema partidário e de financiamento, porque existe um quinhão do
de fundo partidário que tem que ser investido em fundações culturais, intelectuais, dos partidos políticos, né? E alguns partidos políticos efetivamente usam essa verba tentando qualificar o debate público, tentando formar seus quadros. Então, esse momento das fundações é um momento auspicioso de um quadro tenebroso que a gente vive em termos de realidade partidária, né? E o impacto dessas fundações sobre os partidos é muito pequeno, na verdade, e tem muita briga dos partidos para não ficar gastando dinheiro com isso, né? No fundo tem. Mas, enfim, a lei obriga, tem aquela coisa um pouco do estatismo brasileiro, né? A lei obriga a gastar com as fundações culturais dos partidos políticos, então, portanto, alguns partidos têm lá recursos para promover ações, e é nesse contexto que aparece a FAP, em função do centenário da independência e do centenário de criação do PCB, da onde vem o Cidadania, né? Que era o antigo PPS, e que foi uma transformação ali do Partido Comunista Brasileiro com a queda do Muro de Berlim. Então, ali, a FAP aproveita dessas duas datas para iniciar um debate, passando a limpo a história da esquerda e também a história do Brasil. Isso é particularmente importante porque, infelizmente, a Universidade Brasileira não ocupa um lugar de destaque no debate público, né? Ela ocupa um lugar de destaque na produção do conhecimento, mas no debate público, em função do modo como a burocracia acadêmica instituiu os critérios de mérito, etc., ela se encontra muito ensimesmada, né? Muito voltada para si própria. Então, isso cria embaraços, né, em relação com a sociedade, de modo que essas fundações, então, ocupam um espaço, um vácuo importante no debate público, que é de qualificação, de fazer história, trazer informação, numa perspectiva mais profunda do que aquela que você tem correntemente no cenário brasileiro. E afortunadamente, a gente conta com uma imprensa regional como o Grupo Folha, que desde lá da eleição passada aqui municipal já se mostrou, e muito antes também, já vocacionada exatamente para também qualificar o debate público e também jogar luz sobre cenários não só locais, como regionais e nacionais. Então, é um encontro afortunado, e o que eu destacaria no caso da Fundação Estúdio Pereira é o fato de que ela não congrega só elementos ligados ao cidadania, ao partido, mas ele é uma tentativa de agregar vários intelectuais e especialistas de vários outros partidos. Então, você tem ali pessoas ligadas à rede, pessoas sem partido, como é o meu caso, enfim, pessoas de várias tendências políticas e ideológicas, e isso propiciou a criação de grupos de trabalho que têm feito uma série de eventos, né? Os nossos mais focados, eu coordeno 2 grupos lá, o grupo de História e Política e o grupo de Desenvolvimento, e nesses 2 grupos a gente está tentando, no grupo de Desenvolvimento, trazer à baila de novo a questão do desenvolvimento nacional, né? Que é um projeto perdido com o fim da ditadura militar, ali, na crise do modelo militar de desenvolvimento dos anos 80, e que foi um projeto abandonado aí na democracia, trazer de volta essa discussão, essa reflexão. Fizemos isso com brilhantismo, né, naquele debate com o Bresci Pereira e o Cristóvão Buarque, e também no outro grupo sobre História e Política, a gente trouxe o debate sobre a questão militar, entender o papel dos militares na história e no presente, com o general Francisco Brito, o historiador Leandro de Carvalho e o ex-ministro Raul Jungmann, fazendo o papel ali de debatedor. Então, são iniciativas que eu acho que têm tido impacto, não, claro, o impacto das redes sociais, né, dos padrões das redes sociais, sobretudo esses sites de juventude, né, esses blogs de milhões, né, não temos esses milhões, né, não temos
sequer chegamos aos milhares, mas, enfim, você está produzindo aí um material para qualificar o debate público, estimular a boa reflexão, isso tudo em sinergia com a imprensa regional, o que é muito importante, né, para a gente qualificar a democracia. A democracia não pode ser só um sistema de disputa do poder, né, pelo voto. A democracia também tem que ser um lugar de reflexão sobre os problemas e as soluções. Aliás, um aspecto onde nós somos bastante carentes no Brasil, né? Que as eleições realmente, e a nossa democracia tem pouquíssimo espaço para reflexão, e nos últimos anos, sobretudo depois do mensalão, dos auspícios lá do nós contra eles, do ex-presidente Lula, nós entramos de cabeça aí na polarização política, o que tornou o ambiente ainda mais inóspito, né, para a boa reflexão e o bom debate. Essa pegada do Lula que você deu aí é uma pegada boa para uma pergunta. Eu só queria, acho que a rádio também, como veículo de comunicação social, tem a obrigação de tentar ser um pouco didático também, né? A gente fala Astrogildo Pereira, e pode não significar muito, né, o nome da fundação, do Cidadania, não significar muito para o ouvinte e para o telespectador comum. E é preciso lembrar quem foi Astrogildo Pereira. Eu conheci a história de Astrogildo, porque eu li Os Sertões, o Cruz da Cunha, né, sobre a Guerra de Canudos, que agora foi testemunho ocular, a maior guerra civil brasileira, em 1896, 97. Escreve o livro em 2002. E o Cruz da Cunha, como grande parte acho que toda a intelectualidade brasileira daquela virada do século XIX para o XX, era meio que tiete de Machado de Assis, que é o nosso grande romancista, né? E Machado de Assis estava convalescendo na sua casa, no Cosme Velho, né, o bruxo do Cosme Velho, e, enfim, os recursos médicos eram muito menores naquela época. Eu acredito que narra isso numa crônica que acho que é o texto mais bonito que eu já li do jornalismo brasileiro. Bate de madrugada alguém à porta, estava chovendo, é um adolescente, está entanguido, né, noite chuvosa, e fala de maneira muito assertiva: vim ver meu mestre. Aquela cena meio... não tinha cinema ainda, né? Mas é uma cena cinematográfica, né, e tal, e todo mundo fica impactado com aquilo. Franqueio o acesso ao adolescente para ver Machado de Assis. Ele fala algo com ele no ouvido que ninguém sabe o que foi, toma as mãos de Machado, beija, né, e vai embora, né, saiu como entrou. E o Cruz da Cunha narra essa cena, ainda se sabia quem era Astrogildo, que esse adolescente é o Astrogildo, depois vai se descobrir. E o Cruz da Cunha termina a crônica que aquele menino não era um menino, era uma nação, era um povo, era uma nação. Então, só para deixar claro quem foi Astrogildo Pereira. Mas, Hamilton, vou aproveitar, eu sei que o Nogueira quer fazer uma pergunta, mas vou aproveitar esse gancho seu. Você acha, então, que esse nós contra eles começou, então, com os governos do PT, né? Sim, eu vou antes de falar sobre o governo do PT, só complementar essa bela descrição aí do surgimento do Astrogildo Pereira na vida nacional, né? Complementar que ele realmente era a cara da nação brasileira, né? O Partido Comunista Brasileiro foi o primeiro partido nacional do Brasil, que nasce das cinzas da forte perseguição política dos anos 20, que levou ao degredo e a expulsão de vários anarco-sindicalistas, né, que desestruturou depois da greve de 1917 e 18. Foram greves gerais nas cidades brasileiras com indústria, né, e artesanato. E esses imigrantes foram expulsos, muitos deles já casados e com filhos brasileiros, mas foram expulsos assim mesmo do país. E nesse processo de esmagamento do movimento operário brasileiro, surge a possibilidade, né, depois da Revolução Soviética, também na Rússia,
a possibilidade de se criar um movimento comunista. O Astro Gil é um dos líderes desse movimento, tendo ele uma origem muito interessante, porque ele é um pequeno intelectual, né? Ele é, como todos os fundadores do Partido Comunista, a maioria deles são anarquistas, e o Astro Gil veio do movimento civilista, do nosso letrado Rui Barbosa, né? E veio dessa frustração, né, do civilismo, da frustração também do abolicionismo, desses movimentos liberais radicais no Brasil, que não encontraram espaço nem eleitoral nem partidário, né? E aí esse pessoal vai para a esquerda, passa pelo anarquismo e em algum momento ali vai criar o Partido Comunista, que é o primeiro partido nacional e que tem esse caráter meio democrático nacional, né? Porque congrega um contingente, embora com um discurso radical, ele agrega um contingente muito amplo de pequenos intelectuais e ativistas de várias vertentes, nacionalistas, democráticos e tal, que não tinha espaço na política brasileira, ali na República Velha, né? E quando há o golpe de 30, ou a Revolução de 30, se a gente quiser, esse movimento vai se materializar ali na Aliança Nacional Libertadora, que é um dos grandes movimentos civilistas, né, dos anos 30, polarizava com o movimento fascista, então, o proto-fascista da época, que era a AIB, na Ação Integralista Brasileira. Então, um momento muito importante ali, com Astrogildo, de ascensão da democracia brasileira, na figura dos brasileiros comuns, né? De sindicalistas, de classe média, militares, enfim, mulheres, negros, e que encontraram na ideia política e partidária do radicalismo, né, um lugar que até então era inédito na política brasileira, né, ali nos anos 20. Então, muito interessante esse registro, porque ali começa, de fato, o Brasil moderno, né, a democracia moderna brasileira, que vai sofrer muitos sobressaltos, né? Mas voltando encarando a tua questão, de fato, a gente tem uma democracia que até a Constituinte foi um processo de redemocratização, né, que vai dos anos 70, quando reinicia o movimento estudantil, ali a partir de 75, 76, começam a haver movimentos de rua dos estudantes no Rio de Janeiro, São Paulo, e até a Constituinte de 86, né, que acaba promulgando a Constituição de 88, um intenso processo também, um pouco parecido com o que aconteceu na Revolução de 30, de ascensão das massas, né, do povo brasileiro na política, uma retomada da participação política forte depois do intervalo do regime militar, né, de 21 anos, e esse movimento é um movimento muito pluralista, em que aparece, ao contrário dos anos 30, que tratava-se ainda fortemente marcado com uma perspectiva artesanal, operária, né, e militar, nos anos 70 aparece uma sociedade civil já completamente formada, né, com intelectuais, com movimentos ambientalistas, movimentos feministas, movimento negro, movimento estudantil, que também nasce ali nos anos 30, de uma configuração extremamente moderna da sociedade civil brasileira, e isso tudo vai encontrar ali no ambiente um sinal muito promissor da nossa democracia, né? Com muito debate. Eu lembro que na eleição da Constituinte, em 1986, do Congresso Constituinte, você tinha vários intelectuais importantes se lançando a deputado. Havia uma disputa pela esfera pública em alto nível, né? Eu me lembro da candidatura do Luiz Werneck Viana, né? Professor ainda vivo, da PUC, também do IUPERJ, pessoa, inclusive, de difícil vocabulário, de difícil comunicação com o público. Eu me lembro dele uma vez num debate. Havia debates muito, muito amplos que se promoviam nas universidades, nas favelas,
nas associações de moradores, que eram muito fortes. E o Werneck Viana, lá no Morro Azul, numa favela do Flamengo, ali no Rio de Janeiro, dialogando com os favelados. Ali é um choque de civilização, né? Os favelados um pouco numa perspectiva acostumados, né, pela elite brasileira, pelo chaguismo, aquelas demandas de o que eu vou ganhar, né, efetivamente, imediatamente com a sua bandeira, com o seu discurso sobre ampliação democrática, sobre radicalização democrática. E o Werneck dizia, olha, eu não vim aqui para ganhar voto de ninguém, eu vim aqui para fortalecer e aprofundar a democracia brasileira. O cara disputando uma eleição constituinte já chega lá para o povo e diz que não está ali interessado em ganhar o voto de ninguém, ele está interessado ali em compor aquele processo novo de uma democracia pujante, vibrante, que estava nascendo naquele momento, e ele queria só participar desse momento. O professor Carlos Lessa, que era economista, esse já tinha um traquejo maior, assim, com a linguagem popular, mas, de qualquer maneira, um nome da elite, né? Um professor de economia, né? Desenvolvimentista. Enfim, você tinha um ambiente, eu me formei nesse ambiente, como estudante secundarista ali. Na verdade, ainda estava no ginásio, um pouco ali eu via meus mestres, como o Astrogildo via o Machado. Para mim, os meus mestres eram esses intelectuais, as lideranças do movimento estudantil da PUC. Eu ia lá assistir, eu entrava na PUC para assistir os comícios, as eleições do DCE, eleição de DCE, de CA na universidade, eram momentos altamente intelectuais, políticos, era uma coisa muito interessante que se vivia ali no final dos anos, na segunda metade dos anos 70. Essa pujança toda, paradoxalmente, foi se perdendo, né? Paradoxalmente, porque, no fundo, a crença da esquerda na ideia de uma democracia de massas, e ela desconsiderou o fato de que as massas são as massas, né? Quer dizer, uma democracia de massas, ela pode surgir tanto da ascensão das massas, assumindo um certo ethos, uma certa cultura que não é sua, né? Que é da política que ela encontra, que é das elites políticas e que é das elites intelectuais, mas ela também pode surgir assumindo o seu ethos, que é o ethos enfim, do povo, né? Das classes populares. E foi o que aconteceu no Brasil, né? Então, esse paradoxo é um paradoxo em função do fato que o que aconteceu no Brasil foi uma democracia que se massificou e que, ali em 86, nenhum desses intelectuais foram eleitos, né? Ao contrário, embora tenha tido ali figuras importantes, intelectualmente eleitas, mas já ali em 86 já se via que o caráter de massas da democracia brasileira não era exatamente muito amistoso com esse ambiente plural, intelectual, da alta política. Já aparecia, começava a aparecer ali os candidatos bizarros, né? os candidatos populachos, né? Com os Zé do Caixão, o Mané da Pipoca. Quer dizer, já começava a aparecer uma outra face da democracia brasileira, que não é essa da democracia de massas, né? Do costume das massas. E tudo isso foi degringolando em termos da cultura política, né? Até o ponto que a gente está hoje. E, paradoxalmente, também a esquerda, quando chegou ao poder, em 2002, com Lula, e um pouco antes também com Fernando Henrique, que a gente não pode, ao contrário do que os petistas gostam de dizer, a eleição do Fernando Henrique não foi um governo de direita, um governo de centro-esquerda, né? O próprio PSDB surge da costela do MDB, criticando um certo conservadorismo, uma certa limitação do MDB do Ulisses em incorporar bandeiras de modernização política e transformação econômica, né? Então, paradoxalmente, nesses anos do PSDB e do PT, você tem um enorme empobrecimento do debate político, né? O Fernando Henrique é tudo a R$1, né? Começou aquela história do que se descobriu, né, que contém a inflação ganhava voto, né, ganhava eleição, e o debate praticamente se limitou, isso elegeu o Fernando Henrique em 94, se limitou ao frango a R$1, né, o acesso barato dos pobres ao supermercado, que era uma novidade no Brasil, né, vocês devem lembrar disso.
E depois, com Lula, era o Bolsa Família e a inclusão, o ProUni e tal. Então, daí por diante, a democracia foi se caracterizando por essa gincana, né, do tudo a R$1, que aqui no campus teve a tradução também, a van la lettre, né, do garotinho, né, daquele governo de 88. E isso tudo acabou numa democracia muito pobre em termos de debate, em que o PT teve um papel de agravar, ao invés de reverter, agravar tudo isso, né, com a ideia do nós contra eles, que era uma simplificação grosseira da bandeira de nascimento do PT, que era classe contra classe, né? Vocês devem lembrar também que a primeira eleição do PT, que foi a eleição de 82, uma eleição regional com o governador, né, não tinha eleição direta para presidente, o PT foi às urnas com esse slogan, trabalhador, voto em trabalhador. Mesmo assim, o PT ainda era o partido da novidade, tinha superado o PCB, exatamente trazendo toda a riqueza dessa sociedade civil. O PT trouxe para a cena, né, deu voz, deu musculatura, e embora os resultados eleitorais tenham sido fracos ali, relativamente fracos, né, o PT começou uma ascensão, foi a partir de 88, de prefeitos em grandes capitais, mas o PT já trazia isso, e paradoxalmente, quando ele chega ao poder em 2002, esse slogan se torna uma coisa diferente, ele se torna um slogan extremamente sectário, né, de um partido que já tinha aprendido que não se governa sem aliança, não se governa sem diálogo, não se governa enterrando o governo que veio anteriormente. O PT já tinha aprendido todas essas lições, mas de maneira maquiavélica, de maneira maniqueísta, de maneira oportunista, ele tira do bolso essa história do nós contra eles, que vai usar de maneira totalmente indiscriminada, inclusive contra os seus próprios ex-militantes, né, como foi o caso da Marina Silva, né? E isso teve um efeito fundamental para empobrecer ainda mais o léxico e a postura do debate público brasileiro, né? E nos levar ao reducionismo e ao negacionismo de hoje, né? Como é que a gente pode falar de manipulação, negacionismo, reducionismo, focando só no Bolsonaro? Quem não lembra da narrativa de que o mensalão não existiu, de que o petrolão não existiu, né? De que o impeachment da Dilma foi um golpe? Quer dizer, todos esses negacionismos que colocaram em primeiro plano o negacionismo como uma prática política à mão, aliás, a primeira a ser usada, né? E que agora se tornou praticamente a única. Então, é uma coisa lamentável, né? Mas, infelizmente, foi a chegada da esquerda ao poder que nos colocou nesse clima, nesse terreno árido, empobrecido das agressões, das disputas, que o bolsonarismo só trouxe o acicate do baixo nível cultural, né, do baixo nível intelectual, né, mas que já estava colocado lá atrás, e, infelizmente, com a conivência também da intelectualidade pública brasileira, da universidade, dos professores também. Quando eu falo intelectuais, eu falo da cultura dos atores, dos agentes da cultura, dos professores universitários, dos professores do ensino básico e primário, enfim, talvez os jornalistas tenha sido a categoria mais vigilante nesse processo, né? Mas, enfim, um empobrecimento muito grande da nossa democracia, paradoxalmente a partir ali do governo Lula. E aí, dali por diante, se acentuou o plano inclinado, né, que eu espero a gente esteja no fundo do poço. Mas nunca se sabe se não pode ficar pior do que já não é verdade? Se tiver um ralo lá no fundo desse poço, complica. Professor, tem uma pergunta aqui no grupo de WhatsApp, que o senhor faz parte também, para nossa honra. O grupo de WhatsApp do programa, Folha no Ar, e também do blog Opiniões, do Aloysio, e é do Roberto Dutra. Ele diz aqui, ele é sociólogo também, professor da UENF, e ele cumprimenta o senhor com um bom dia e diz: caro Hamilton, nesta situação dramática em que nosso país e nossa democracia se encontram,
uma das coisas mais difíceis é não sucumbir ao fatalismo e ao desespero. Você é um intelectual que tem se empenhado em construir diálogos e desdobrar caminhos. De onde você tira essa esperança? Que conselho você dá, né, para aqueles que não conseguem enxergar uma saída? Tá meio que psicólogo agora aí. Parabéns. Primeiro, um abraço para o Roberto. O Roberto foi meu aluno lá na UENF. Você vê o impacto da UENF, né, na região nossa, a formação de quadros. Excelente aluno, hoje professor da UENF, uma pessoa que tem dado contribuições aí muito grandes, tem sido muito bem aproveitado aí também pelo Grupo Folha. Então, primeiro, meu grande abraço aí para o Roberto. Satisfação, tenho orgulho de ter sido professor dele, né? É um dos bons frutos da nossa UENF, entre tantos, né? Brande, George, e vários outros, Abraão, enfim, Bill, muitos alunos muito bem formados no nosso curso de Ciências Sociais da UENF. Eu acho que a questão dele é muito interessante, até porque eu li, ontem mesmo eu li um texto que ele publicou aí no blog da Folha, sobre a questão religiosa, baseado aí no texto também do Brande, Arenari, e em que ele fala exatamente do papel da religião na cultura política, na construção política de uma nação, onde a religião comparece exatamente como uma forma popular, massificada, de projetar, de conectar o presente ao futuro, né, e de catalisar energias no sentido cívico, no sentido da participação. Embora muitas coisas possam acontecer nessa relação entre política e religião, a gente tende a falar mais dos aspectos negativos, né? Mas o Roberto ali no artigo está exatamente falando sobre esse tema da esperança e o tema da participação em chave com a questão religiosa. E de modo que a política, ela exige, a política é sempre uma aposta, né? Ela é sempre uma projeção dessas expectativas que as pessoas têm diante da sua vida, geralmente em termos da ascensão, do progresso das suas vidas, né? Mobilidade social, estabilidade financeira, etc., de um lado, e de outro lado os interesses, né? E também fazem parte do movimento da política, que é a disputa pelo melhor lugar na janela, né? da melhor situação. Então, tudo isso faz parte da política. Então, a política é um estado permanente de superação de expectativas e de apostas. Se a gente encara a política... Então, a primeira questão é primeiro encarar a política como ela é, né? A política não é um dado de natureza, ele é um dado da vontade humana, das nossas relações sociais, que se desdobram, né, no campo da política, assim como as relações sociais também se desdobram, né, no campo da economia e em vários outros campos. E nesse processo você está crescentemente superando as suas expectativas e colocando novas expectativas. Então você está sempre sobre um terreno movediço e provisório, aonde claro, você pode ter um olhar ora otimista, ora pessimista sobre o que está acontecendo, né? Mas nunca você está parado, você nunca está no mesmo lugar. Então, se você consegue encarar a política dessa maneira, existe aí um otimismo estrutural, porque nada é absoluto em política, né? Nem todo governo fica em pé o tempo todo, nem toda oposição está fadada a ser oposição o tempo todo, né? Quer dizer, na minha caminhada, assim como na de vocês já passamos pelo governo militar, passamos por vários outros governos e várias conjunturas. Embora a gente possa projetar tendências, né, como eu fiz aqui em relação à decadência cultural da nossa democracia, o fato é que elas são tendências e podem ser revertidas, né? Tanto a tendência que eu projetei de um certo esfolamento da nossa cultura política, das nossas práticas políticas, quanto também o modo como a gente abandonou a política do desenvolvimento no Brasil e hoje está numa situação de semi-estagnação, onde a renda per capita do brasileiro
tende a cair, tanto as novas gerações vão ter expectativas de vida mais baixas do que as gerações passadas, mesmo diante de um quadro que muitos dizem lá na universidade, Milton é pessimista e tal, mas não se pode absolutizar esses quadros. Esses são tendências de um momento histórico, né, inaugurado a partir da crise do regime militar, e que são tendências que trazem também soluções. Tudo na política, como na vida, tem potenciais para o bem e para o mal. Nunca a vida nem a política é um beco sem saída. Ao contrário, às vezes a gente tem a dificuldade de olhar as portas que estão abertas e as janelas que estão abertas, né? Então, a minha sugestão para os ouvintes, tanto em relação à política quanto à vida, independente do grau de poeira que se levante, ou de névoa que esteja no horizonte, espera baixar a poeira, espera a névoa dissipar e olha, tira os antolhos, né, os antolhos ideológicos, e olha para os lados, vê as portas, vê as janelas, vê as possibilidades, vê as tendências potenciais, porque a vida é assim, a vida e a política, elas têm múltiplas possibilidades de desenvolvimento. O que é realmente limitado nesse contexto todo é a nossa visão sobre a vida e a nossa visão sobre a política. Então, vamos abrir, tirar os antolhos, vamos abrir a visão, e a gente vai ter a grata surpresa de, abrindo a visão, vendo que as coisas são bastante mais complexas e incertas. Então, não há lugar para fatalismos e desesperanças. Ao contrário, você tem que continuar pedalando, senão você cai. Aí sim, se você para de pedalar, você cai. Isso na vida como na política. E a gente, então, tudo na vida deve ser assim. A gente deve buscar os nossos objetivos e sempre estar atento às possibilidades coletivas que estão abertas aí, na vida e na política, para transformar, nem sempre para o mal, nem sempre para o bem. Sempre para o mal e para o bem ao mesmo tempo, que é a dialética das coisas, de todas as coisas da vida, né? Bom, são 8 horas em ponto. Professor Hamilton, vamos fazer uma pausazinha aqui para reforçar o café, né? E nesse 7 de setembro, e a gente volta em instantes, dentro de 2 minutos, com o Folha no Ar, primeira edição, a Luísa também, e a você que está em casa nos acompanhando, participando, interagindo aqui conosco também no streaming, no Face. A gente volta já. E já arrumar... Pois não, sim, claro. A gente falou que a gente, na dúvida se a gente está ou não no fundo do poço. Na visão bolsonarista, o fundo do poço é capaz de ser um chinês do outro lado, né? Então, tem que ter cuidado. Tentando de furar ali, você sai da China, né? Boa essa. Já arrumaram um apelido para a estátua aí que eu falei com vocês, hein? A estátua de madeira, que aliás o Mito ganhou ontem, né? Já colocou lá na sala dele. Messias do Pauoco. Essa turma de internet não dorme, né? Nunca vi. A velocidade é uma coisa fantástica. Muito maior do que a gente imagina. São 8 horas, 1 minuto em Campos. Seguimos com o Folha no Ar, primeira edição. Após o intervalo comercial, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015.